Imaginem a confusão que não faz na cabeça de um atirador novato com pouca experiência ele entrar aqui, por exemplo, no site de uma loja, Mundo da Carabina, uma loja que eu recomendo, ótimos preços, entrega super rápido. O cara entra lá, vou comprar uma carabina. Entrou aqui no loja do Mundo da Carabina, pô, época de Natal, promoções, isso é bom, promoção é legal, vamos lá. Aí ele tem aqui uma carabina de coronha thumb hole, 5,5. Vamos ver aqui. Aí ele tem aqui uma PCP de 12 tiros, 5,5 também. Mas qual a diferença de PCP para aquela lá? Aí ele já tem aqui uma outra PCP que vem com uma bomba de bicicleta, mas vem uma bicicleta de brinde aqui junto, bomba manual. Que é essa bomba lá? A outra bomba é automática. Aí ele vem aqui e já tem uma outra carabina, mas a coronha já é de polímero, também é thumb hole, 5,5, mas vem com um gas hand de 60 quilos. Pô, mas 5,5, 4,5, vamos ver aqui, peraí. Tem aqui, ó, carabina 4,5, 5,5, 6, PCP, gas RAM. Gente, o cara se complica. Que é tudo isso? Qual a diferença dessas carabinas? O que acontece aqui? E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Pois bem, atiradores. Na primeira aula desse curso, se você não assistiu a primeira aula, o link vai aparecer aqui em cima, assista e depois volta aqui. Mas enfim, se você já assistiu a primeira aula, você viu que eu falei várias vezes sobre potência e como esse termo é utilizado de forma errada. Por fabricantes, por lojas, por vendedores principalmente e por muitos atiradores. Então, é legal para você que está começando no tiro de pressão, já começou, mas está assistindo esse curso, para amealhar mais conhecimentos, entender direitinho o que é potência de uma carabina. E, inclusive, acabar divulgando essa informação para a gente parar de falar. As pessoas começarem a divulgar a informação correta, vai diminuir, vai um dia parar das pessoas usarem esse termo de forma errônea. Gente, potência é uma grandeza física, utilizada na física, a matéria física. O que acontece? Potência, ela é uma grandeza que determina a energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Em termos práticos, ela é usada para informar a taxa com que a energia é transferida ou um trabalho é realizado. Por exemplo, num motor elétrico, você fala, esse motor aqui é de tantos watts por hora. Num carro, esse carro aqui é tantos não sei o que lá por hora, por dia. Então é geralmente uma unidade que indica o trabalho pelo tempo. A energia que é transferida, que é concedida por aquele sistema para alguma outra coisa, de acordo com o tempo. Assim, você usa potência para muita coisa. Você usa na eletricidade, você usa na mecânica, você usa em muita coisa. No tiro, gente, se costuma usar uma medida chamada Joule. O Joule tem uma fórmula muito simples de calcular. Então, quando eu chego para você e falo assim, olha, determinada carabina é muito potente, se você for pensar bem, conhecendo agora esse termo, conhecendo essa definição, você vai ver que isso não tem muito sentido dito sozinho. Certo, potente, mas para que chumbo? De que peso? Para chumbo leve? Para chumbo pesado? Ela dispara rápido? Dispara não tão rápido, porque de acordo também com o peso do chumbo, a velocidade de disparo, a velocidade de saída do cano é uma ou é outra. Se o chumbo é mais leve, essa velocidade vai ser maior, e se o chumbo é mais pesado, essa velocidade vai ser menor. Então, só falar essa carabina é muito potente não tem muito sentido. E se usa esse termo demais. Então o cara chega, essa carabina aqui da marca Shenghong, modelo Vulcan 3000, ela é super potente, mas super potente como assim? Para que chumbo, cara pálida? Porque a gente tem desde chumbos PBA, que são chumbos
de uma liga metálica extremamente leve, que geralmente os fabricantes usam chumbo PBA para medir velocidade da arma, porque aí fica a velocidade autona e fica bonito no marketing. Até a gente tem chumbos super pesados, como os Elgin. Os Elgin são chumbos que, se brincar, são mais até iguais ou mais pesados do que um projétil de 22 de pólvora. E se você usar um ou outro na carabina, a velocidade de disparo vai ser completamente diferente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos delimitar para esse curso que potência é o quê? É a capacidade da carabina de disparar chumbos de um peso médio para aquele calibre, com uma velocidade suficiente para ele transferir mais ou menos energia. Existem várias classificações de potência de carabina de acordo com os joules. Então, para simplificação nesse curso, a gente vai ter uma classificação nossa, simples, que é o seguinte. Carabinas abaixo de 16 joules, considerando chumbos de peso médio, são carabinas de baixa potência. Carabinas de 16 a 20 joules são carabinas de potência média e acima de 20 joules de potência alta. Então, só para a gente encerrar o assunto. Carabina de potência baixa é aquela que você pegou um chumbo médio, que ele não é nem tão pesado nem tão leve, um chumbo de peso médio. E disparar com aquela carabina, a energia que aquele chumbo, ao acertar o alvo, vai transferir é relativamente baixa. Uma carabina de potência média, se você disparar aquele chumbo médio com ela, o acerto dela no alvo vai transferir energia média. Vai fazer um estrago médio, então ela tem uma potência média. E a de potência alta é aquela que, se você disparar um chumbo médio, com a velocidade que ela disparar, ele vai ter um acerto, o acerto dele vai ser mais forte, bem mais forte, e então a gente considera que ela tem potência alta. Basicamente é isso que vamos usar nesse curso. Beleza, gente? Então agora vocês sabem que só falar que uma carabina é potente não significa nada se você não fala qual chumbo que você usou, né, para fazer essa medida e qual a velocidade desse chumbo. Aí você poderia fazer a sua conta e descobrir quantos joules ela tem. Tá ok, gente? Vamos continuar. Então, gente, isso aqui é potência. É a energia transferida por esse projétil, que ele tem um peso, ele foi disparado a uma determinada velocidade da arma, ele veio, na hora que atingiu o latão, ele transferiu a energia para o latão e fez o furo. Agora, senhores, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de armas de pressão de acordo com o tamanho e o modo de disparo. Basicamente, temos 3 tipos. Primeiro, as armas curtas. As armas curtas geralmente são pistolas de pressão ou revólveres de pressão, sendo que revólveres são bem mais raros, as pistolas são mais fáceis de encontrar. Fáceis em termos, porque no Brasil armas curtas de pressão sempre tiveram uma oferta muito limitada mesmo. Hoje, alguns meses após a liberação pelo Exército Brasileiro do uso de armas propulsionadas por CO2 sem a necessidade do atirador TCR, está aparecendo uma variedade maior de pistolas de pressão, mas ainda é pouca coisa que tem. Antes, o mais que se via de pistolas de pressão eram as pistolas olímpicas, usadas em modalidades olímpicas, geralmente caríssimas, de acesso muito restrito, então muito pouco usuais. Hoje a gente já tem mais armas curtas de pressão. Numa recente pesquisa que eu realizei para traçar um perfil médio do atirador de pressão no Brasil, se você quiser consultar os resultados dessa pesquisa, aqui em cima está o link. Uma das perguntas que eu fiz é se o atirador tinha revólver ou pistola de pressão. Dos 310 que responderam, 30% tinha esse tipo de arma. É um número bom, mas é relativamente pequeno, dá menos de 1/3
dos participantes dessa pesquisa tinham arma curta de pressão. Qual o problema da arma curta? Geralmente, hoje, vou falar em termos do cenário atual, comercial atual, elas ainda são relativamente caras, pistolas de pressão boas, que atiram chumbos, não estou falando de pistolas que atiram esferas, que são bem mais baratos, mas que atiram bons chumbos de abolô, elas estão na faixa aí de quase R$1.000, entre 800, a partir de R$800, que já é o preço suficiente para comprar uma boa carabina. Então, ainda são relativamente poucas as opções, são caras. A potência dessas armas geralmente é bem baixinha. Então, para você atirar, a potência baixa, ela sofre efeito do vento mais. Isso é uma coisa que a gente vai ver em aulas futuras. Acho que até nessa aula a gente vai falar um pouquinho disso aí, mais para frente. Mas são armas de alcance curto. Do mesmo jeito que para o atirador que atira como eu, ao ar livre, pistolas de pressão não são muito legais por conta disso, ela é bem indicada para quem tem um espaço curto para atirar, e principalmente que atira indoor, ou seja, dentro de casa, dentro de um local fechado. Por quê? Ela faz pouco barulho, não vai sofrer efeito do vento, ela tem um alcance curto. Então, se você tiver, por exemplo, em casa 10, 12 metros de um corredor, vai ser mais indicado para você ter uma arma curta de pressão, uma pistola de pressão, do que uma carabina de pressão. Então ela tem o seu uso, ela tem a sua função, mas ainda é bem pouco utilizada no Brasil. Em segundo lugar, temos as armas longas monotiro. Armas longas, gente, são as carabinas de pressão. A arma curta é a pistola, ela é curtinha, até pelo comprimento da arma, e as carabinas são mais longas. Você tem desde as carabinas longas mais curtas até as longas bem longas. Então você pega, por exemplo, as carabinas Carbine, como a HW77 Carbine, ela é bem mais curta. Uma Hatsan Striker Edge é bem mais curta, por exemplo, que uma Slavia 635, que é uma arma bem comprida. Mas elas são todas armas longas. O monotiro é o que? Ela é alimentada tiro a tiro, ela não tem repetição. Ou seja, igual a carabina normal, que você atira com ela, quebra o cano, põe outro chumbo, volta, atira, quebra o cano, põe outro chumbo. PCPs monotiro, que você atira, você geralmente puxa um ferrolho, põe outro chumbo, fecha o ferrolho, atira, e elas são monotiro. Essas são as mais comuns no Brasil hoje. Elas têm uma grande variedade, isso é uma ótima vantagem, ela tem preços muito bons, então você encontra aí, na faixa aí de R$800, já encontra carabinas muito boas, armas longas muito boas, armas longas monotiro. Elas requerem menos manutenção, porque por conta dela ser monotiro, o sistema de alimentação dela é muito simples. Então isso aí requer menos manutenção, e elas são bem precisas. Por conta do quê? De não haver ali naquele mecanismo de alimentação dos chumbos chance de vazar muito ar, de haver perda de pressão. Então isso aí dá uma precisão maior para as carabinas monotiro. Então essas são as opções mais comuns hoje no Brasil. O pessoal mais usa é carabina monotiro. E existem as armas longas multishot ou multitiro. Não são muitas as opções. As opções que existem são caras, tanto em mola e gasram quanto em PCP. Elas requerem mais manutenção, porque o sistema de alimentação de multishot, de multitiro, geralmente envolve várias peças que se movimentam para fazer essa alimentação automática ou semi-automática dos chumbos. Isso aí gera mais manutenção, dá mais problema, e elas tendem a ser menos precisas, por conta do que esses próprios mecanismos existentes, eles acabam proporcionando vazamento de ar. Isso aí, esse vazamento acaba prejudicando um pouquinho a precisão. Tanto que em carabinas, principalmente PCPs, que são multishot, existem adaptadores para ela se tornar monoshot. Então
usa o multishot, por exemplo, quando o teu alvo é maior ou está mais próximo e você não precisa tanto de precisão. Então você abre mão da precisão pela comodidade do multishot, por exemplo, numa PCP, você só vai puxando o ferrolho, atira, puxa, atira. Mas se você quiser mais precisão, você tira aquele mecanismo, geralmente você tira o carregador e põe um adaptador monoshot, e ela funciona como um monoshot, atira, puxa o ferrolho, põe o chumbo e volta. Carabinas de mola e PCP existem multishots. Existe, por exemplo, hoje no Brasil a Gamo Replay, que é uma carabina que eu até tenho um interesse de fazer um review dela, apesar de ler que ela dá um probleminha, dá bastante probleminha, precisa de manutenção nesse sistema, que é um sistema que você põe, se não me engano, uma meia dúzia de chumbos ali, atira, na hora que você quebra o cano e volta, o sistema já alimenta um chumbo novo ali no cano, você atira e vai fazendo isso até acabar o chumbo, aí depois você alimenta o carregador novamente. Já existiram no Brasil outras, como a Gamo Matic, que era uma que você tinha vários chumbos num carregador e ficava atirando nesse esquema também. Existem no mercado internacional vários outros modelos, mas não vem para o Brasil com tanta frequência, até por conta da necessidade maior de manutenção dessas armas. Então fica mais difícil para o cara. Então para o lojista, para o importador, ele vai ter que fornecer mão de obra, ele sabe que essas armas vão dar mais problema na garantia, e o Brasil, por conta das dimensões continentais e custo de frete, ele vai gastar mais com frete para consertar essas carabinas no período de garantia. Para o lojista, ele sabe que vai dar um pouco de dor de cabeça do cara que compra, não funciona, em vez dele acionar a garantia, ele reclama da loja. Então, por conta disso, é bem difícil ver carabinas, principalmente de mola e gasram, multishot. O que você encontra mais são as carabinas de PCP, mas olha, precisou de precisão, você tem que usar o adaptador monoshot para elas. Então esses são os tipos de carabina de acordo com o tamanho e com o modo de alimentação. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de carabina de acordo com o mecanismo que vai fazer o ar propelir os projéteis, os chumbos para fora do cano. Basicamente também temos 3 tipos. 2 são irmãos e um é um primo distante. Então temos a mola e o gasram, e o primo distante é a PCP. PCP a gente vai falar para o final. Vamos falar aqui da mola e do gasram. A mola, gente, veio primeiro, tradicionalzão, sendo que o PCP veio antes da mola, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então temos a mola. Por que chama carabina de mola? Como vocês podem ver aqui nesse desenho aqui do lado, justamente porque existe uma mola dentro da carabina. É uma mola helicoidal em espiral. Ela é feita de um aço com uma têmpera própria, com uma taxa de elasticidade própria. Não é uma mola comum, é uma mola específica para esse uso. E o que acontece? Basicamente, gente, uma carabina é como se fosse uma seringa dessas de injeção. Deixa eu ver até se eu tenho uma seringa aqui para mostrar para vocês. Esse é o princípio básico do funcionamento de uma carabina, seja de mola ou gasram. No caso da mola, essa mola, na hora que você, como eu expliquei, na hora que você quebra o cano, que você bascula o cano, essa mola vai ser comprimida. Então ela que vai propelir, vai empurrar esse êmbolo e vai fazer o disparo. Então, qual o mecanismo da arma de mola? É essa esqueminha dessa mola. Esse é o coração dessa carabina de pressão, e é isso que faz ela funcionar. A mola está aí desde sempre no tiro de pressão. E ela tem algumas vantagens. Primeiro, é barata. Uma mola dessa é barata. Mesmo das carabinas mais top, essas molas têm um preço muito competitivo. Afinal de contas, é uma espiral de aço. Carabinas de mola também tendem a ter maior potência por conta da facilidade de produção dessas molas em tamanhos e tipos que permitam que haja o disparo
com uma maior velocidade. Lembrando daquele esqueminha no começo da aula que a gente falou que potência a gente vai assumir um chumbo de peso médio com uma velocidade. Então, armas de mola, você pode ter armas de mola de potência bem baixa até potências bem altas. E isso é barato de fazer por conta da capacidade industrial de se fazer essas molas com especificações que que vão variar a potência da carabina. E a manutenção é barata até por conta disso, porque você, por exemplo, a sua mola deu problema, ela quebrou, ela cansou, o que você faz? Compra uma mola nova, ou você, ou um armeiro. O certo é um armeiro fazer se você não tiver preparado para fazer esse tipo de manutenção. O cara vai abrir a arma, desmontar, tirar aquela mola com problema e colocar uma mola nova. E essa mola, como é barata, a manutenção é barata também. Só que a mola também traz algumas desvantagens. A principal, ao meu ver, ela produz muita vibração no disparo. O que é essa vibração? Na hora que essa mola, ela é mecânica, um deslocamento mecânico, na hora que essa mola está muito comprimida, você apertou o botão de disparo e ela numa fração de segundo ela vai descomprimir totalmente para empurrar o êmbolo, isso aí causa uma vibração na arma. E essa vibração afeta a precisão. Por isso que armas de mola muito leves, em que o peso total dela é muito leve, tendem a ser mais problemáticas em termos de precisão, por conta dessa vibração causada pela mola. Isso aí tem a ver até com o jeito que você segura a arma, de forma que você possa anular um pouco essa vibração, ou dependendo do jeito que você usa, você até amplifica essa vibração. Então esse é um problema, a principal desvantagem da arma de mola é essa vibração maior que é criada no momento do disparo, que afeta a precisão. Lógico, existem armas em que isso é mais controlado ou menos controlado de acordo com o projeto da arma, o tipo da mola, o jeito de fabricação, o material utilizado na mola, enfim, vários aspectos técnicos. Mas aí você tem aquela velha história. Quanto menos vibração a mola produz, a arma tem, mais cara ela é. Então, você não consegue unir os melhores do mundo. Uma arma com baixíssima vibração, potência que te agrade, suficiente para te agradar e que seja barata. Muito complicado encontrar isso, difícil. Outro problema, as molas também, elas está sendo comprimida e descomprimida. O que acontece se você pega um arame e começar a dobrar? Uma hora ele quebra. A mola é a mesma coisa. Ela é um arame de aço em espiral que você comprime e descomprime, comprime e descomprime. Chega numa hora, essa capacidade dela comprimir e descomprimir vai ficando cansada, digamos assim, entre aspas. E chega até um ponto, aí vai caindo a potência dela, porque ela não vai ter a mesma taxa de descompressão, e chega num ponto em que a mola pode até quebrar. Aí quebrou, a arma não funciona mais. Geralmente, molas médias, molas comuns têm uma média de a cada 5.000 disparos ela já perde metade da potência original dela. Aí você fala, pô, mas 5.000 disparos é coisa pra caramba. Considerando que uma latinha de chumbo tem 250 chumbos, então a cada 1.000 disparos são 4 latinhas. 5.000 disparos são 20 latinhas. Então, se você considerar que você atira uma latinha por mês, mais ou menos em 1 ano e meio a tua arma já está com a metade da potência e provavelmente você vai precisar trocar a mola dela. Ou seja, ela tem um desgaste relativamente rápido, se você pensar bem. Mas, por outro lado, a manutenção não é tão cara, o que acaba compensando um pouquinho. E por fim, que é um outro ponto a desfavor da mola, é que geralmente ela é mais pesada naquele movimento que você faz para bascular o cano, de você quebrar o cano para armar a carabina. Ela é mais pesada para fazer isso. Então, dependendo da carabina, se ela é muito potente, se essa mola é muito potente, ela é pesada pra caramba. Tem carabinas aí que eu vou te falar, você faz halterofilismo só de quebrar o cano com ela. Já, inclusive, tem um amigo que ele, bem magrinho, bem mais fraquinho, e ele comprou uma carabina dessas super potentes de mola.
e a mola era pesada pra caramba, ele fazia isso aqui, ele chegou a deslocar o ombro por conta disso. E tem um problema maior ainda, que muitas dessas carabinas não têm um mecanismo de segurança que chama anti-bear trap, que é o quê? É um mecanismo que na hora que você bascula o cano, arma, esse mecanismo impede que ela volte com tudo. Então, dependendo da arma, se a mola é muito potente, a pessoa pode começar a bascular o cano. Antes dela armar, a pessoa não aguenta, acaba a mão escapando, soltando, ela volta com tudo, vai danificar a arma. Muitas vezes ela não tem esse sistema de segurança, tem algumas que falham, ela volta com tudo, danifica a arma, machuca a pessoa. E tem até umas que o cano é muito longo e ela é tão pesada de armar, o cara faz tanta força que acaba empenando o cano só de ficar fazendo o movimento de armar. Então, ela tem esse probleminha, esse contra também. Mas, lógico, na maioria das carabinas isso não vai resultar em acidente, em empenamento do cano, mas vai ser beleza ficar armando. Aí o que acontece? Há mais ou menos aí uma década, começaram a surgir os chamados Gasram. O Gasram veio para substituir a mola. Basicamente, o que é o Gasram? Ele é como se fosse um amortecedor. Só que enquanto o amortecedor do carro ele serve para absorver a irregularidade do terreno, o Gasram ele funciona justamente para impulsionar. Ele funciona como se fosse a mola para impulsionar o êmbolo e o chumbo. O que acontece? Dentro desse Gasram tem um gás inerte. Ele tem geralmente nitrogênio. É como se fosse um pequeno amortecedorzinho. Ele tem hidrogênio ali dentro. Na hora que e tem uma haste. E na hora que você arma a carabina, você pega aquele gás e vai diminuindo a câmara dele. Ele vai ficar com uma super pressão ali. Ele vai ficar como se fosse uma panelinha de pressão ali, e na hora que você dispara, ele solta com tudo, empurra. Aquela haste sai com tudo, empurra o êmbolo e dispara o chumbo. Ou seja, o funcionamento é bem parecido, lembra muito da mola. E ele tem algumas vantagens muito boas do Gasram. Primeiro, a vibração, ele praticamente não produz vibração, gente. Aquela vibração da mola, que eu falei que é um problemão, com o Gasram ele praticamente some. Ou seja, as armas com Gasram tendem a ser mais precisas, mesmo as mais potentes. Isso é ótimo. Além de tudo, Gasram, gente, são muito mais resistentes que molas. A média de disparos sem modificação de potência com Gasram de boa qualidade é de 100 mil disparos. Ou seja, 20 vezes uma mola com 5 mil disparos, ela já caiu metade da potência. 100 mil é 20 vezes 5 mil e ainda assim o Gasram está sem perder potência nenhuma. Ou seja, ele dura muito, muito, muito mais. Isso é ótimo. Além de tudo, as armas são bem mais leves de engatilhar. Porque ao invés de você comprimir uma mola de aço compridona ali, pesada, o Gasram você está comprimindo um gás inerte ali dentro. Então ela tende a ser muito mais leve para você fazer o movimento de bascular, de quebrar o cano para engatilhar a arma. E isso é muito bom. Então você tem armas com Gasrams de potência alta, que a arma é bem potente. Aquele Gasram ele é medido em quilos, então você tem Gasrams que eles simulam molas bem potentes e que é muito mais fácil de engatilhar do que uma arma similar com a mesma potência de mola. Mas também Gasram tem os seus pontos favoráveis. Primeiro, é caro. Enquanto uma mola você vai pagar aí, vamos sei lá, R$50, num Gasram você vai pagar, sei lá, 250. Tudo bem, ele dura muito mais, mas na hora de você ter que fazer a substituição, ou se ele der problema fora da garantia, você tiver que trocar, você vai ter que gastar bem mais para fazer a troca do Gasram. O Gasram também, ele tem um limite de potência. Ele tem Gasrams com potências altas, mas ainda é mais barato e fácil fazer armas de alta potência com mola do que com Gasram. E a manutenção, gente, tende a ser mais cara também por conta do preço do Gasram. Não porque o
O trabalho para desmontar e montar e trocar é a mesma coisa que uma arma de mola, mas o GasRAM é mais caro. Então, se você precisar trocar um GasRAM, a manutenção vai custar mais cara. Aí vem aquela pergunta que muita gente faz. Toda arma que originalmente ela saiu de fábrica com mola, eu posso então pegar e substituir essa mola por um GasRAM? Não. A maioria das armas permite isso. Você troca aquela mola por um GasRAM, que pode ser um GasRAM com a mesma especificação em termos de potência, usando esse termo aí com aspas, como a gente vem fazendo, ou até mais ou menos potente. Isso é muito comum de se fazer. Para a grande maioria das carabinas isso é possível. Porém, existe uma minoria de carabinas que, por conta do design, não permite isso. Ou, se permite, é tão mais trabalhoso e caro de fazer que muitas vezes não compensa fazer isso. Aí vem outra pergunta, mas quer dizer então que a arma de GasRAM sempre é melhor que a arma de mola? Não, também não. Gente, as melhores armas que não são de armas de pressão, que não são de PCP ou de CO2, são de mola. São as famosas HW, as alemãs Weirock, apelidadas de HW, que são armas todas de mola. Você tem HW50, HW57, 77, 97, e que são assim as Ferrari das carabinas de pressão. E todas são de mola. Já fiquei sabendo de algumas pessoas que conseguiram adaptar GasRAM nessas carabinas. Deu uma trabalheira muito grande, porque o mecanismo dessas carabinas é muito requintado, ele é muito sofisticado. Então deu um trabalho muito grande e o resultado não ficou lá tão grande coisa. Então, não, carabinas de GasRAM necessariamente não são melhores que carabinas de mola. Lógico, à medida que você vai caindo, tem também outras que são também os Porsche das carabinas de pressão, que são as Zerarms. Você tem a TX200, Pro Sport. São carabinas muito boas e são só de mola. Mas lógico, essas são carabinas topo de linha, carabinas que custam 3, 4, 5, 6 mil reais. À medida que você vai baixando a faixa de preço, o GasRAM tende a ser melhor que mola. Isso é um fato. Mas a resposta para a pergunta de uma forma geral é não. Não é porque é GasRAM que é melhor. Beleza? Aí... vamos falar agora um pouquinho das PCPs. PCP, gente, igual eu falei para você, se mola e GasRAM são irmãs, PCP é primo. O que acontece com a PCP? A PCP, enquanto nas armas de mola e GasRAM, você utiliza a mola e o GasRAM para comprimir, para usar ele como propulsor para o ar que vai ser comprimido dentro da câmara ali. Na arma de PCP, você não vai precisar fazer isso, porque esse ar já vai vir comprimido de fora. Como funciona? A arma de PCP, você tem um cilindro, em que esse cilindro já vai ter ar respirável, ar comum, em altíssima pressão. Em geral, de 200 a 300 bar. Para você ter uma ideia, isso aí é muito mais do que um pneu de carro cheio. Mais até que pneu de caminhão cheio. Aquilo é pressão altíssima. É pressão usada em cilindro de mergulho. Tanto que para encher esses cilindros, você precisa de bombas especiais ou mesmo compressores especiais. O que acontece? Você vai pegar esse cilindro, ou você coloca esse cilindro ou carrega esse cilindro com ar já pré-comprimido, por isso que chama PCP, Pre-Compressed Pneumatic, ou seja, arma de pressão com gás pré-comprimido, basicamente tradução livre. Então, o único mecanismo que uma PCP vai ter, se ela for monoshot, é um mecanismo de disparo. Se ela for multishot, um mecanismo de disparo mais um mecanismo de alimentação do chumbo, que é multitiro. Porque você não vai precisar comprimir esse ar já vem comprimido de fora.
Então essas carabinas PCP, elas têm um mecanismo que acaba sendo mais simples. Quais as vantagens da PCP? Gente, elas tendem a ser muito mais precisas que os equivalentes de mola ou gas ram. Então, lembrando aí da aula 1, que eu falei lá sobre que potência e velocidade não combinam com precisão, então a gente não está entrando nesse mérito. As PCPs tendem a ser muito mais precisas. Por quê? Porque você não tem vibração nenhuma. Zero. Por quê? Porque ela não tem praticamente mecanismo. O mecanismo dela é muito simples. O único mecanismo que ela tem ali do gatilho, que esse mecanismo do gatilho vai liberar uma quantidade de ar que vai expelir o chumbo pelo cano. Só isso. Então, ela é muito mais simples de utilizar. O mecanismo é muito mais simples e ela, então, por conta disso, é muito mais precisa. Elas tendem a ser também muito mais potentes. Por conta do quê? Do ar que está em altíssima pressão ali, que você tem ali dentro do cilindro dele. Muitas vezes a pressão que você tem num cilindro de PCP é o dobro, o triplo da pressão que está dentro do cilindro de uma arma de gas ram ou de mola. Elas também são muito mais práticas de utilizar, porque você não precisa ficar quebrando o cano. O que você vai fazer? Você vai simplesmente atirar, voltar, abrir o mecanismo de alimentação, pôr outro chumbo, fechar, atirar, se for multishot, puxar ali uma alavanquinha para pôr outro chumbo e para o cano e atirar. Então ela é muito prática de atirar, ela é muito mais fácil, muito mais rápida de você atirar. Então essas são vantagens excelentes das carabinas de PCP. São ótimas. Só que ela também tem, do mesmo jeito que ela tem vantagens grandes, ela tem desvantagens grandes. O primeiro, gente, é o preço. Quando você compra uma carabina de PCP, você não faz igual a carabina de mola. Você vai lá, comprou a carabina, o chumbo, beleza. Não, você tem que comprar a carabina de PCP, ou uma estação de recarga, ou uma bomba de alta pressão. O que são esses dois? A bomba parece uma bomba de bicicleta, só que é uma bomba própria para você encher o cilindro de ar de uma PCP. Elas são bombas específicas, são bombas de alta pressão e são bombas caras, são bombas que dão manutenção, é bem complicadinho, é chatinho de usar, elas são pesadas de usar. O melhor são as estações de recarga. Estação de recarga é o que, gente? Basicamente é um cilindro de mergulho que se usa em mergulho, em que você vai ter ali uma série de peças com um caninho de alta pressão que você liga e transfere ar desse cilindro para a sua PCP. Também é caro e principalmente é pesado de carregar. No interior é difícil você conseguir um lugar que recarregue esse cilindro de mergulho, então é um trambolhão. E se você usar somente o cilindro da arma, ela tem baixa autonomia. Tem armas aí que dão 30, no máximo 40 disparos antes de você precisar encher o cilindro dela de novo. Se você tem uma estação de recarga próxima, beleza. Se você tem uma bomba, você vai ficar ali pelo menos 1 hora fazendo exercício e suando a camisa para dar mais 30, 40 disparos. Enquanto arma de mola e gas ram, não. Enquanto você tiver força no braço para quebrar o cano e armar e disparar, você está atirando. A arma de PCP, se você acabou o ar que está dentro do cilindro dela, você não tiver uma estação de recarga que tenha ar suficiente perto de você, uma bomba, você não atira mais. Então são vantagens da PCP, desvantagem da PCP. Eu considero, sinceramente, PCPs e armas de mola e gas ram, assim, parentes, mas meio distantes. São bichos diferentes dentro desse zoológico. Tanto que, geralmente, as pessoas costumam ter uma arma de mola, uma arma de gas ram, ou até uma arma de mola e uma de gas ram, e uma PCP. Eu, por exemplo, a minha PCP, eu tenho uma PCP que eu tenho uma certa utilização para ela, eu atiro eu geralmente atiro em longas distâncias com a minha PCP. E assim, quando eu venho atirar de PCP, eu só atiro de PCP e eu tenho um uso específico para ela, diferente das armas de mola e gas ram que eu tenho para outro uso, para outro tipo de tiro. Então, geralmente eu costumo dizer que elas não são concorrentes. Concorrente é mola com gas ram. Mola e gas ram com PCP são complementares, beleza, gente? Não falei para vocês da arma, o pessoal vai perguntar, mas você não falou da arma de cano fixo. Só fazendo um parênteses bem rapidinho. Você basicamente, as armas de mola,
e gás RAM, você tem dois tipos de mecanismo de armar essa arma. O mais comum é o quê? É a arma que você pega o cano, quebra o cano, você faz ali, que o pessoal costuma chamar quebrar o cano, né? Que você usa o cano como alavanca para armar a carabina. Existem um outro tipo que no Brasil é bem menos utilizado, que são carabinas de cano fixo. O que acontece? Você não é o cano que você vai usar como alavanca. Embaixo do cano ela tem uma alavanca própria para você armar. O cano é fixo, por isso ela chama cano fixo. A outra é cano basculável, que o cano é alavanca. De cano fixo, não. O cano é fixo e você tem uma alavanca própria para fazer isso. Qual a vantagem da carabina de cano fixo? Ela tende a ser mais precisa porque o cano não costuma dar problema de alinhamento e também não costuma ter perda de pressão, umas coisinhas assim que mais para frente, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas as carabinas de cano fixo tendem a ser um pouco mais precisas que as de cano basculável. O problema é que elas são bem mais caras também. E não é tão grande a oferta e elas não podem ser usadas em competição. Geralmente as competições não permitem carabina de cano fixo, só algumas competições específicas. Então, cano fixo acaba sendo bem menos comum e utilizado que as carabinas de cano basculável. Beleza, gente? Vamos falar agora em seguida dos calibres de chumbo, que é um assunto bem interessante, bem importante também, para a gente concluir essa aula. Pois bem, atiradores, vamos por fim falar agora de um outro assunto bem controverso. Qual o melhor calibre do chumbo? Para que serve cada calibre de chumbo? Quais os calibres disponíveis? Essa é uma outra grande dúvida que paira entre atiradores. E não é só atiradores novatos, não. Atiradores com mais experiência também ficam meio perdidos quando o assunto é o calibre. Naquela pesquisa que eu fiz e falei para vocês antes na aula, eu também perguntei qual calibre os atiradores que responderam à pesquisa utilizavam. Gente, praticamente foi um empate técnico entre o calibre 4,5 e o 5,5. Deu uma margenzinha pequena para o 4,5. E isso é explicado por quê? Até alguns anos atrás, quando eu comecei no tiro de pressão há mais de 10 anos, gente, não se falava em outra coisa senão o calibre 4,5. Então a conversa era a seguinte: se você quer atirar com precisão, você atira usando chumbos 4,5. Agora, se você quer pancada, quer destruir as coisas e não está muito afim de precisão, usa o 5,5. Essa era mais ou menos a noção que se tinha. E realmente a opção de chumbos 4,5 era muito maior que de 5,5. E idem de armas. Mas as coisas mudaram, gente. Hoje está meio a meio. Se você for procurar, muitas vezes você encontra armas até no calibre 5,5 e não encontram no 4,5. Porque muita gente está indo para o 5,5. Eu acho que eu noto que o 5,5 passou por uma evolução legal, tanto em termos de qualidade de chumbos, quanto de qualidade das armas aí nos últimos 10 anos. Mas vamos lá falar então desses calibres. 4,5. O chumbo 4,5, que é esses chumbinhos menores que vocês estão acostumados, ele tem algumas vantagens. Para curtas e médias distâncias, eu diria aí até 50 metros, menos um pouco, até uns 30, 40, 50 metros, vai. Chumbos 4,5 eu acho que são ótimos, excelentes. Eles são chumbos que eles têm uma parábola, uma trajetória parabólica. Vocês sabem que o chumbo tem uma trajetória parabólica, ele não é reto. Isso é assunto para outra aula, mas isso acontece. A parábola do chumbo 4,5 ela é mais tranquila, então a trajetória ela é menos curva e assim acaba sendo mais previsível. E é um chumbo que para essas distâncias eu acho excelente.
excelente mesmo. O 5,5 é legal também para essas distâncias? Muito, mas o 4,5 leva uma pequena vantagem, na minha opinião. Também esses chumbos, eles são bem mais indicados, 4,5, para carabinas com menor potência. Por quê? Porque como eles tendem a ser mais leves, mesmo os chumbos pesados do 4,5, ele é mais leve que um chumbo médio ou mesmo leve do 5,5. Então, para carabinas com menor potência, ele acaba sendo mais interessante. Para quê? Porque dependendo da potência da carabina, se você colocar um chumbo muito pesado, a velocidade de disparo dele vai ser muito baixa. E tanto o excesso de velocidade não é legal, quanto também a falta de velocidade. Então, para carabinas com menor potência, 4,5 é perfeito. Tanto que para carabinas, o chumbo utilizado nas carabinas para provas de papel 10 metros, que é uma prova até olímpica e é muito difícil, é uma prova muito desafiante, é 4,5, 5,5 nem é permitido. Inclusive, o 5,5 tem esse probleminha. A maioria das provas não aceitam calibre 5,5, somente calibre 4,5. Então, 4,5 é um calibre mais universal em termos de poder participar de provas que sigam regulamentos que geralmente permitem apenas calibre 4,5. Além disso, os chumbos 4,5 eles são bem mais baratos e tem uma variedade um pouco maior ainda de calibre 5,5, principalmente de disponibilidade nas lojas. Então, o 4,5 ele acaba tendo essa vantagem em termos de custo, que se você for pensar bem aí no longo prazo, acaba valendo algumas latas extras de chumbo. Só que também o 4,5 leva algumas desvantagens. Ele sofre mais a ação do vento e das correntes de ar, por ser mais leve. Justamente por ele ser mais leve, que dá vantagem para ele na curta e média distância, na longa distância ele é uma desvantagem, ele sofre mais e acaba perdendo precisão nas longas distâncias. Eu diria acima de 30, 40, 50 metros com certeza. Aí para cima de 50 metros você tem que ter carabinas 4,5 top de linha para elas irem bem até uns 70, 100 metros. Além de tudo, o poder de impacto desses chumbos é bem menor, até por conta deles serem mais leves e menores. Então, o impacto, o estrago que o impacto dele causa é menor. Então, dependendo do tipo de alvo que você utiliza, acaba não sendo tão interessante usar o 4,5. E eu também não curto carabinas de PCP 4,5. Carabinas de PCP, a não ser as de baixa potência, que se dão muito bem com 4,5, mas no geral PCP são de mais alta potência, e eu não curto muito as carabinas PCP de 4,5, tirando algumas exceções, eu prefiro 5,5 para PCP, mas isso é uma questão puramente pessoal. E temos, por outro lado, o calibre 5,5, que são chumbos maiores, geralmente mais pesados, que na minha opinião eles são muito melhores para longa distância, até por conta da estabilidade que ele tem, até por ser mais pesado. Então ele sofre menos a ação do vento e das correntes de ar. Para PCP eu só uso 5,5. E eu curto muito, eu tenho uma PCP, uma T44, monoshot 5,5, que eu não penso em ter uma carabina PCP 4,5. Gosto puramente pessoal. Deixo reforçado isso. E eu acho que para longa distância, acima de 50 metros, fale com o 5,5. 4,5 já perde bem as vantagens que ele tem. E por serem mais pesados, eles têm um poder de impacto maior. Eles são maiores, mais pesados. Então, o impacto dele acaba sendo maior e ele causa um estrago a mais. O que, dependendo do teu alvo, acaba sendo uma vantagem. Desvantagem. Igual falei para você, 5,5 são poucas as provas que permitem o uso do calibre 5,5. Então, se você gosta de participar de provas organizadas por clubes com regulamentos, ou iguais ou espelhados no regulamento de federações e confederações, você vai notar que o 5,5 ele sofre bem um preconceito ainda em relação ao 4,5.
Além de tudo, os chumbos 5,5 são mais caros que os 4,5 e eles geralmente vêm menos chumbos nas latas também, até pelo tamanho, as latas são iguais e vêm menos. E a variedade acaba não sendo tão grande, apesar de que já está bem parecido, mas assim, dependendo da loja, você não vai encontrar uma variedade de chumbo 5,5 tão grande quanto de chumbo 4,5. Aí vocês vão me perguntar, e o chumbo 6 milímetros? Porque no Brasil, a legislação do Exército Brasileiro é por calibre. É permitido armas de pressão até calibre 6 milímetros para uso sem necessidade do CR, a documentação do Exército que autoriza o atirador esportivo a usar determinados calibres. Então, existe no exterior calibres 8, 10, tem até 7,65 de pressão, mas para você ter uma dessas no Brasil, você precisa ter CR. E você não acha, se calibre 6 milímetros, hoje no Brasil, se não me engano, ainda é só a carabina CBC-6 que existe. Eu não tenho conhecimento de outra carabina no Brasil, outro modelo 6 milímetros. E a oferta de chumbos é bem pequena, principalmente de chumbos de melhor qualidade. Porque chumbos também a gente vai falar isso numa próxima aula, existem chumbos qualidades diferentes. Então calibre 6 milímetros geralmente são qualidades bem baixas, o que afeta muito negativamente o tiro. Então 6 milímetros é um calibre assim muito pequeno, que do número de pessoas que eu fiz a pesquisa, deu assim irrisório o número de pessoas que usam calibre 6 milímetros no Brasil. Sendo que eu já fiz o review de uma CBC-6 e ela não é tão ruim não. O pessoal metia muito pau nela, mas eu achei ela melhor do que eu esperava. E então, gente, qual o melhor calibre? 4,5 ou 5,5? A resposta vai depender do teu uso. Então, e do teu gosto pessoal também, por que não? Eu particularmente prefiro calibres 5,5. Eu tenho hoje 5 carabinas. Das 5 carabinas que eu tenho, uma é 4,5, que é essa aqui, aquisição recente, uma Gamo Hunter 440, que eu comprei para participar de provas de um outro clube de tiro de uma cidade vizinha, que eles seguem um regulamento espelhado no regulamento da Federação Mineira e só permite nessas provas calibre 4,5. Então eu tenho na verdade 2 carabinas 4,5. A segunda é uma HW77, só que é de cano fixo. Então nessas provas só cano basculável, calibre 4,5. Eu não tinha essa carabina, então eu comprei recente. Então eu tenho 2 carabinas 4,5 e eu tenho 3 carabinas calibre 5,5. E gente, eu atiro muito mais com 5,5 do que 4,5. Mas é um gosto pessoal, eu gosto de atirar distâncias maiores, acima de 50 metros, geralmente nos 100 metros, e o calibre 5,5 se dá muito melhor nessas situações que o calibre 4,5, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Tem gente que é o contrário, que prefere e só usa calibre 4,5 e não curte usar calibre 5,5. A minha sugestão para você é a seguinte: o legal é você testar as duas e, na verdade, ser sincero, ter as duas armas. Ter uma boa arma 4,5 e ter uma boa arma 5,5. Porque aí você vai estar preparado para atirar em qualquer circunstância. Mas, se você vai atirar a geralmente muito curta distância, 10 metros, 15 metros, até 20 metros, eu sugiro que você vá de 4,5. E carabinas 4,5 com menor potência. Por quê? Porque nessas distâncias, gente, ela tá caindo aqui, ela tá caída por mim. Então, calibres 4,5 de menor potência, elas se dão muito bem nessas distâncias curtas, de 10 até 20 metros. Você vai ter uma precisão muito, muito boa nessas distâncias. E eu acho que é um desperdício você utilizar 5,5 nessas distâncias. A não ser dependendo da finalidade específica. Agora, se você tiver distâncias maiores disponíveis para atirar, até 50 metros, eu já digo para você, se você atira... Não vai ter, é difícil você ter essa carabina de 4,5, se você tiver uma carabina muito boa, ela vai te atender até 50. Mas se você atira de 50 para frente, 50, 60, 70, eu diria que os 5,5 já é
mais indicado. Mas o bom mesmo, na boa, gente, é ter uma boa carabina 4,5, uma boa carabina 5,5, e você vai estar preparado para qualquer circunstância, para participar de prova, atirar mais perto, atirar mais longe. Eu não acho que o calibre 4,5 ou 5,5 um é melhor que o outro. Eles têm seus prós e seus contras, e eles têm o melhor desempenho para algumas finalidades que o outro não tem e vice-versa, tá ok? Mas pelo menos vocês estão sabendo agora das diferenças aí básicas entre esses calibres, tá ok? Após assistir essa aula, atiradores, vocês agora estão preparados para fazer a melhor escolha em termos de carabina de pressão. Vocês sabem exatamente a diferença de uma carabina de pressão curta, de uma longa. Quais as diferenças, vantagens e desvantagens de se usar GASRAM, mola ou a PCP. As diferenças principais dos chumbos 4,5 e 5,5, enfim. Essa aula, a ideia dela é dar um fundamento sólido para vocês sobre os tipos de armas disponíveis no mercado. Porque para você atirar bem, gente, antes de tudo você tem que saber escolher a melhor arma para determinada situação. Então, muitas vezes o atirador fica frustrado porque ele está usando a arma errada. Ele está usando o calibre errado, ele está usando a proposta errada de equipamento para aquela distância, aquele tipo de tiro que ele quer fazer. Então agora vocês já sabem disso, espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula vamos tratar de assuntos bem mais práticos, vamos falar de miras. Mira ótica, mira aberta, mira holográfica, vai ser bem interessante, vai ser bem prática a aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, suas dúvidas, vou ter prazer em responder. Dê um like se você gostou, ajude a divulgar esse vídeo no seu grupo de tiro, no seu clube, no grupo no Facebook, no WhatsApp. Vamos a divulgar, principalmente para quem está iniciando, esses fundamentos, porque isso aí ajuda a melhorar o esporte, a dar mais base para o esporte e tornar ele mais sério e mais aceito no Brasil. Tá ok, gente? Foi um prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau.